Leitura do dia. 36/365. Levítico 17, 18 e 19. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 5 de fevereiro do Plano Anual. Levítico 17. Os capítulos 17 a 26 algumas vezes são chamados de Código de Santidade porque focalizam o que significa viver uma vida santa. O versículo central é 19:2. Santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Porque os israelitas foram proibidos de sacrificar fora da área do tabernáculo. Deus estabeleceu tempos e locais específicos para os sacrifícios e cada ocasião era permeada de simbolismo. Se o povo sacrificasse por si mesmo, poderia facilmente acrescentar algo às leis de Deus ou delas subtrair a fim de ajustá-las ao seu próprio estilo de vida. Muitas religiões pagãs permitiam que os sacerdotes estabelecessem individualmente suas próprias regras, mas o mandamento de Deus ajudava os israelitas a resistirem à tentação de seguir o modelo idólatra. A Bíblia nos mostra que os israelitas caíam na idolatria porque cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Os demônios eram objetos de adoração e sacrifício nos tempos antigos, particularmente no Egito, de onde o povo israelita recentemente saíra. Deus não queria que seu povo realizasse este tipo de sacrifício no deserto ou na terra prometida, local para onde estavam sendo guiados. De que forma o sangue expiava o pecado? Quando oferecidos com a atitude correta, o sacrifício e o sangue derramado tornavam possível o perdão dos pecados. Por um lado, o sangue representava a vida do pecador infectada pelo pecado e condenada à morte. Por outro, o sangue representava a vida inocente do animal sacrificado no lugar da pessoa culpada que fazia a oferta. A morte do animal, da qual o sangue era evidência, cumpria a pena de morte e assim Deus garantia o perdão para o pecador. O perdão vinha de Deus baseado na fé da pessoa que oferecia o sacrifício. O que era proibido comer ou beber o sangue? Esta proibição pode ser traçada desde os tempos de Noé e eram vários seus motivos. 1. Desencorajar as práticas pagãs. Israel precisava ser separado e distinto das nações estrangeiras ao redor. Comer o sangue era uma prática pagã comum e costumava ser feito na esperança de a pessoa receber as características do animal morto, força, velocidade, etc. 2. Preservar o simbolismo do sacrifício. O sangue simbolizava a vida do animal que era sacrificado no lugar do pecador. Bebê-lo mudaria o simbolismo da pena sacrificial, também destruiria a evidência do sacrifício. 3. Proteger o povo de infecções porque muitas doenças mortais eram transmitidas através do sangue. Os judeus levavam esta proibição a sério e este foi o motivo pelo qual os discípulos de Jesus ficaram tão perturbados ao ouvirem Jesus ordenar que bebessem o seu sangue. No entanto, Jesus, como próprio Deus e sacrifício final pelos nossos pecados, estava pedindo aos crentes que se identificassem com Ele totalmente. Ele deseja viver em nós e participar de nossas vidas. Levítico 18. Os israelitas saíram de um país infestado de ídolos para outro, enquanto Deus os ajudava a formar uma nova cultura. Ele ordenou que abandonassem todas as suas práticas pagãs, alertando-os contra a facilidade de se contaminar com o paganismo de Canaã, a terra para onde seguiam. A sociedade e as religiões de Canaã apelavam para os desejos mundanos, especialmente para a imoralidade sexual e a embriaguez. Os israelitas deveriam manter-se puros e separados para Deus. Podemos sentir-nos pressionados a aderir ao modo de viver e pensar da sociedade, mas ceder a tal pressão irá 1. Criar confusão quanto ao lado em que estamos, e 2. Eliminar nossa eficiência em servir a Deus. Siga a Deus e não permita que a cultura ao seu redor molde seus pensamentos e atitudes. Por razões físicas, sociais e morais, o casamento entre parentes era proibido por Deus. Crianças nascidas de casamentos entre parentes próximos podem padecer sérios problemas de saúde. Sem estas leis específicas, é mais provável que a promiscuidade sexual acontecesse primeiro nas famílias para então se expandir. As relações sexuais impróprias destroem a vida familiar. Várias atividades abomináveis são listadas aqui. 1. Ter relações sexuais com parentes próximos. 2. Cometer adultério. 3. Oferecer crianças em sacrifício. 4.
Ter relações homossexuais, e 5. Ter relações sexuais com animais. Estas práticas eram comuns nas religiões e culturas pagãs e é fácil ver por que Deus lidou tão duramente com os que começaram a segui-las. Tais práticas causavam doenças, deformidades e morte. Rompiam com a vida familiar e social e demonstravam falta de consideração pelo valor próprio e de outros. Atualmente a sociedade comete estas práticas de forma mais suave, tentando aos poucos torná-las aceitáveis, mas ainda estão cometendo pecado aos olhos de Deus. Se você considera tais práticas aceitáveis, seu julgamento não está de acordo com os padrões de Deus. Levítico 19. Esta era uma proteção para o pobre e o estrangeiro. E uma lembrança de que Deus era o dono da terra, seu povo era apenas o zelador. Leis como esta evidenciavam a generosidade e liberalidade de Deus. Como povo de Deus, os israelitas precisavam refletir em ações e atitudes a natureza e as características dele. Ruth e Noemi foram beneficiadas por esta misericordiosa lei. Deus mandou que os hebreus cuidassem dos necessitados. Ele ordenou que as espigas à beira dos campos não fossem colhidas, provendo assim alimento para os pobres e os viajantes. É fácil ignorar o pobre ou esquecer aquele que possui menos do que nós, mas Deus deseja generosidade. De que forma você pode deixar as espigas dos seus campos para os necessitados? Não? Algumas pessoas pensam que a Bíblia nada mais é do que um livro de nãos. Mas Jesus resumiu claramente todas estas regras quando ordenou que amássemos a Deus de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos. Ele declarou ser este o maior mandamento de todos. Guardando os simples mandamentos de Jesus, achamos-nos cumprindo todas as outras leis de Deus. Normalmente as pessoas acham fácil rejeitar as opiniões dos anciãos e evitam separar um tempo para visitá-los. Mas o fato de Deus ter ordenado aos israelitas que respeitassem os mais velhos demonstra a seriedade com que devemos tomar esta responsabilidade. A sabedoria adquirida com a experiência pode nos livrar de muitas quedas. Como você se sente ao encontrar estrangeiros, especialmente os que não falam a sua língua? Fica impaciente. Você pensa ou age como se eles devessem voltar para seu lugar de origem. É tentado a tirar vantagem deles. Deus nos diz que devemos dar aos estrangeiros o mesmo tratamento dispensado aos amigos e que devemos amá-los como a nós mesmos. Na verdade, todos somos estrangeiros neste mundo que é a nossa morada temporária. Ao encontrar estrangeiros recém-chegados ou estranhos, aproveite a oportunidade para demonstrar o amor de Deus. Curiosidades. Qual a forma correta de praticar o jejum? Ontem falamos sobre como o jejum está ligado ao ato de humilhar-se diante de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas entendiam que precisavam se humilhar diante do Senhor e talvez ele os atendisse. O jejum se relaciona com a tristeza no sentido de que esta afeta o apetite. No princípio não era tanto uma questão de declarar: não vou comer, mas sim de: não consigo comer. Desta forma, toda a prática de humilhar-se diante de Deus era encaixada num contexto de tristeza, de cinzas e pano de saco, que eram aspectos que a acompanhavam. Rasgavam-se as vestes, arrancavam-se cabelos e batiam-se no peito. Choravam alto, demonstrando agonia de coração. Daniel, descrevendo seu jejum de 21 dias, disse: estive triste por 3 semanas completas. A razão pela qual Deus pode responder a um jejum, quando feito corretamente, é porque ele responde aos humildes. Veja o que Tiago diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O jejum, quando praticado da maneira certa, é uma expressão da nossa fraqueza e Deus se faz forte quando somos fracos. Entenda que jejuar não muda a Deus. Muda a nós. Jejuar não torce o braço de Deus para nos dar alguma bênção ou atender aos nossos desejos. Ele é imutável e o jejum em si não nos torna merecedores de nada, nem mesmo das dádivas divinas. Jejum não é voto nem pode ser usado como barganha como muitos fazem hoje. No Novo Testamento, Jesus mostrou claramente na história do fariseu e do publicano que ninguém consegue nada de Deus tentando barganhar através do jejum. Nem mesmo o orgulhoso fariseu que jejuava 2 vezes por semana. Pelo contrário, era o humilde publicano que foi ouvido, pois sua atitude em reconhecer que era tamanho pecador estava mais dentro da essência do jejum do que a atitude do fariseu.
Deus se atrai irresistivelmente àqueles que reconhecem seu estado miserável, pobres de espírito, e Ele responde às orações destes. Não se esquece do clamor dos aflitos, humildes. Salmos 9:12. Ó Senhor, tu ouves os desejos dos aflitos, conforta os seus corações e ouves o seu clamor. Salmos 10:17. O jejum é uma evidência exterior de uma condição interior do crente.